Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o canal, para colocarem gosto, ouvirem até ao fim e subscreverem o canal. Além de, obviamente, também baixarem o aplicativo da Rádio Transforma. Falaremos hoje, mais uma vez, da guerra terrível na Ucrânia. Destes 4 cavaleiros do Apocalipse, que são a guerra, a peste, a fome, a morte. E agora parece que vem um 5º cavaleiro do Apocalipse, que é a mentira. A mentira que, de um e do outro lado, triunfa. Putin já disse que tinha tomado Mariupol, ainda não tomou completamente, resta uma bolsa de soldados do batalhão de Azov que estão metidos nos subterrâneos de uma indústria siderúrgica, a Azovstal, e que, se fossem atacados, pois a sua resistência seria extremamente mortífera para os atacantes. Portanto, Putin enverdou pelo caminho mais simples, poupando vidas humanas de soldados russos e material e fazendo um cerco à siderurgia de modo a que, como ele disse, nenhuma mosca lá pudesse entrar. Obviamente que os ocupantes da siderurgia vão render-se a relativamente curto prazo, eles vão deixar de ter água, vão deixar de ter comida, vão deixar de ter assistência médica e portanto, inevitável a rendição muito rapidamente. Infelizmente, é pena que parece que o governo de Zelensky está a pedir-lhes que não se entreguem tão rapidamente e que prolonguem o mais possível a resistência no interior dos subterrâneos da fábrica. É pena porque é mais um sinal de que os extremos continuam a extremar-se em vez de terem um sentido da realidade, terem um sentido prático das coisas e resolverem os problemas sem grandes sacrifícios humanos. Parece que para os senhores, no fundo, de um lado e do outro, os senhores da guerra, as vidas humanas pouco valem. Claro que percebe-se agora que Putin pretendia não só o Donbass, mas também parece claro que vai querer uma ligação da parte sul da Ucrânia, junto ao Mar de Azov e ao Mar Negro, a um governo fantoche da Rússia, junto ao rio Dniester, junto à Moldávia, chamado Transnistria, onde um fantoche da Rússia, um oligarca, um indivíduo absolutamente abominável e comandado pela Rússia, comanda aquela estreita língua de terra junto ao rio Dniester. E o objetivo de Putin é, eventualmente, fazer uma ligação entre o Donbass, o sul da Ucrânia, eventualmente até retirando o acesso da Ucrânia ao mar. Ora, isso é um ato que ultrapassa de longe qualquer objetivo de legítima defesa da Rússia e demonstra o objetivo imperialista que assistiu também a esta invasão que a Rússia levou a cabo sobre a Ucrânia. É muito difícil que as coisas acabem depressa, porque do lado da Ucrânia também os Estados Unidos e outros países, mas particularmente os Estados Unidos, estão a enviar cada vez mais material de guerra, em vez de procurarem
negociações sérias e procurarem resolver o problema do Donbass, limitando o desgaste da Ucrânia ao Donbass, procurando que o Donbass ficasse uma província da Ucrânia com autonomia suficiente para a população russa não se sentir esmagada pelos ultranacionalistas ucranianos, particularmente pelo batalhão de Azov. Note-se que o batalhão de Azov, isso não é referido, praticou inúmeros crimes contra a população russa do Donbass. Infelizmente, a comunicação social não refere a esses crimes, mas, inclusivamente, a prática desses crimes, denunciada por um dos comandantes do batalhão de Azov, levou à demissão desse comandante, porque as forças profundas desse batalhão não aceitaram que houvesse qualquer censura às práticas criminosas do batalhão de Azov, que matava, que violava homens, mulheres, crianças, não interessava quem. Desde que fossem russas, fazia tudo aquilo que entendia ser necessário para espalhar o terror e para fazer baixar o ânimo dos autonomistas russos do Donbass. Repare-se que o batalhão de Azov, inclusivamente, era uma milícia que treinava crianças para a luta. Punha armas nas mãos de crianças. Vê-se o tipo de gente que era. Fala-se muito, o batalhão de Azov não é neonazi. Por acaso tem o símbolo neonazi, tem um símbolo nazi na sua bandeira. E não é neonazi porque Zelensky e muitos outros foram vítimas, as famílias são judeus ou vítimas do nazismo. Ora bem, o facto de ser nazi ou ser fascista não significa que abomina os judeus. Isso foi o nazismo de Hitler. Agora, a realidade mudou e esse tipo de batalhões militares, porque o batalhão de Azov foi integrado nas forças militares ucranianas, ou paramilitares, esse tipo de forças militares ou paramilitares, como o batalhão de Azov, têm práticas de extrema-direita, de violência, de incitamento à violência, nomeadamente de educação para a violência, nomeadamente das crianças, e não sabemos bem de onde é que vem o dinheiro para os financiar. Não sabemos bem. Não nos atrevemos a fazer qualquer acusação, porque não sabemos. Mas a verdade é que o dinheiro para financiar esses neonazis pode vir precisamente de onde menos se suspeita. Mas a verdade é que são indivíduos absolutamente indesejáveis e Zelensky e a Ucrânia só perdem em ter indivíduos desse género a seu lado. Acreditamos que Zelensky foi eleito democraticamente, por maioria absoluta, que não será um antidemocrata, mas tem ao seu lado indivíduos pró-nazis, nazis no sentido moderno, pró-fascistas e, portanto, antidemocratas. E se ele quer que a Ucrânia adira à União Europeia, e é importante que adira, pois ele terá de se desfazer dessa corrente fascista que integra o seu regime e que tem muita força dentro do seu regime, particularmente no setor militar e no setor da segurança interna da própria Ucrânia. Esperamos que Zelensky tenha a lucidez de o fazer para que a Ucrânia seja realmente um país inteiramente democrático, porque neste momento a Ucrânia proíbe não só o Partido Comunista, daí a razão da ausência do Partido Comunista na Assembleia da República, que não se justificava, mas tem um fundamento. Como outros partidos de esquerda que foram proibidos
já até antes de Zelensky, mas continuam proibidos na Ucrânia. É importante que haja liberdade efetiva na Ucrânia e que a Ucrânia adira à União Europeia e seja, dentro da União Europeia, um exemplo de defesa da liberdade. Pois falamos agora, muito rapidamente, de França e das eleições francesas que irão ocorrer este domingo na segunda volta. Pois estivemos atentos ao debate entre os candidatos, Marine Le Pen e Macron, e aquilo que nos pareceu foi um Macron que é mais do mesmo, não trouxe nada de novo, e uma Marine Le Pen bastante confiante. Ela teria que ganhar, pois por larga vantagem, esse debate a Macron. Não ganhou, bem pelo contrário, instalou a confusão, nomeadamente com a história da proibição do uso do véu e da proibição dos símbolos religiosos. Pergunta-se porque é que proíbe a exibição de símbolos religiosos dos muçulmanos e não proíbe, por exemplo, a exibição nos espaços do domínio público, nomeadamente nas escolas, dos símbolos religiosos, por exemplo, das freiras da Igreja Católica ou de qualquer outro credo religioso, que tem, no fundo, vestimentas, tem práticas, tem símbolos de cariz religioso. E, portanto, há ali uma clara violação do princípio da igualdade e, infelizmente, até Macron não lhe atirou com essa violação do princípio da igualdade e da democracia, da liberdade democrática, que se funda no princípio da igualdade, e nem lhe atirou com outra coisa que era muito importante. É que esse tipo de proibições podem levar a atitudes extremistas por parte dos radicais, dos grupos mais radicais, ou radicalizar aqueles que ainda não estão e levar a novos atentados ou até confrontos dentro da sociedade francesa. Macron explorou mal isso, podia ter explorado melhor e foi o grande ponto fraco de Marine Le Pen, já no final, que poderia ter levado a uma derrota claríssima de Marine Le Pen, e afinal de contas não foi porque Macron não aproveitou como devia essa fragilidade no fundo, trata-se de um verdadeiro racismo, porque os muçulmanos são diferentes, não são louros como ela, portanto, professam uma religião diferente. A xenofobia e o racismo estão presentes nas palavras de Le Pen, e isso devia ser combatido como devia ser, através da denúncia da violação do princípio da igualdade e da violação também da segurança do próprio Estado, que uma medida como essa incentivaria. Depois disto, falaremos finalmente do Brasil, de algo que é neste momento o verdadeiro escândalo que está a acontecer naquele país. De Bolsonaro já se espera tudo, do Brasil e particularmente da extrema-direita brasileira que ocupa o poder já se espera tudo, desde o indivíduo, como recentemente o indivíduo que era um pastor, que foi inaugurar uma igreja e depois da inauguração do templo, pois ele foi para uma casa de prostituição e morreu, não se sabe bem como, nessa casa de prostituição. Isto é, logo depois de inaugurar o templo, como pastor, bem comportado, vai para uma casa de prostituição e morre na casa de prostituição. É esta a realidade do Brasil, o cinismo que preside ao comportamento destes setores neopentecostais e bolsonaristas. Agora, Bolsonaro
aplicou um indulto a Daniel Silveira, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, por crimes perpetrados contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele ameaçou invadir, incitou à violência contra o Supremo Tribunal Federal, contra os juízes, ou melhor, ministros do Supremo Tribunal Federal, portanto, ele foi julgado e foi condenado numa pena relativamente severa e, de certo modo, exemplar. Ainda a sentença estava a ser publicada, já Bolsonaro estava a publicar um decreto presidencial a indultar esse Daniel Silveira, seu apoiante, obviamente. Pois é curioso que, se fosse no tempo de Dilma a fazer uma coisa dessas sobre qualquer dos indivíduos que estavam a ser julgados no processo do Mensalão, nomeadamente o José Dirceu ou o Genuíno, pois se fosse a Dilma a fazer uma coisa dessas, havia uma revolução no Brasil. Uma revolução de direita, obviamente. Mas agora não. Ele, ainda antes de transitar em julgado, ele publica o indulto. A sentença não tinha transitado em julgado e o indulto já estava a ser publicado no mesmo dia em que a sentença foi proferida. Pois, para além de uma violação clara da lei, ele demonstra que é um presidente acima da lei, um presidente fora da lei. Ele é um fora da lei e que a lei e a justiça para ele não valem nada, porque quem manda é ele e ele faz o que lhe apetece, nomeadamente beneficiando os seus apoiantes de uma maneira ilegítima. Fê-lo mal, porque, além de tudo, é ignorante e incompetentes os que o assessoram, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal não tinha transitado em julgado. Ora, um indulto só pode ser concedido a partir do momento em que a sentença transita em julgado. Não transitando em julgado, há uma tentativa por parte do Presidente de, pura e simplesmente, acabar com o processo. Ora, o Presidente não tem poderes para acabar com o andamento de um processo. Tem poderes para indultar um condenado definitivamente. Não tem poderes para, através de um decreto, pura e simplesmente acabar com o processo. É claramente inconstitucional esse decreto e certamente que os tribunais brasileiros irão decretar a inconstitucionalidade desse decreto e efetivamente Bolsonaro poderá eventualmente ainda amnistiar ou indultar o Daniel Silveira. Mas não será já. Não será certamente já. O processo vai ter recurso, certamente, vai ainda demorar algum tempo, provavelmente um ano, e talvez, quando o processo transitar em julgado, já Bolsonaro não seja presidente e já não haja indulto. Com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que coloquem gosto, que subscrevam o canal e baixem o aplicativo da Rádio Transforma, porque é fácil de baixar esse aplicativo e é gratuito.